Bem-vindos para mais um episódio de One Kilo Podcast, o podcast sobre esporte, treinamento físico e tudo que isso pode trazer e fazer pela sua vida. Hoje, eu, host Dani Nogueira, sem o nosso querido e meu marido, coach Luiz Martins, não está por aqui hoje novamente. Tá fugindo dos papos femininos que teremos esses últimos episódios, que estamos tendo durante esses episódios. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim, que ela foi foi o nosso primeiro e-mail quando nós abrimos o box. E ela é uma grande amiga minha, Angélica. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. A Angélica, pessoal, ela é formada em enfermagem, ela é mãe da Alice, de 10 aninhos. 10 aninhos, né? Isso mesmo. Hoje ela trabalha com diagnósticos de embriões, atualmente. E ela é um grande exemplo da maternidade real. É uma pessoa que eu admiro muito, como mãe, como profissional. E que ela mostra como a maternidade transforma, mas também como a maternidade... A história dela mostra também como a maternidade ensina a gente a se resgatar. Como sempre, eu inicio o nosso programa com uma frase e aí vamos para o nosso bate-papo. Por que cuidar de todo mundo não pode significar abandonar quem você é? Angélica, vamos começar do comecinho. Conta pra gente, quem que é você além da mãe da Alice? E como foi esse início de jornada na maternidade? Bom, primeiro agradecer pelo convite. Você sabe que é um prazer imenso estar aqui. A gente, desde o comecinho lá, né, na nossa história no CrossFit, a gente já teve uma afinidade muito grande. E a gente teve a oportunidade de viver a maternidade em períodos muito próximos. Então, você curtiu a minha gestação, eu curti a sua também. E as nossas filhas se curtem hoje como grandes amigas. É a amizade que passa gerações. Então, falando um pouquinho sobre a minha história. Hoje eu tenho 39 anos, sou mineira. Vim de uma família muito tradicional. Cresci numa cidade muito pequena, onde a gente conhecia todo mundo, onde a gente tinha muita liberdade. Mas eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu sempre tive sonhos diferentes dos meus amigos, diferentes dos meus círculos de amizade. Sempre tive vontade de sair daquela cidade pequena. E minha mãe, ela sempre foi um exemplo de maternidade muito forte para mim, porque sempre batalhou muito, sempre trabalhou fora. Então, ela sempre me inspirou também a buscar, a sair e realizar os meus sonhos. O primeiro sonho que eu tive foi de fazer uma faculdade. Essa faculdade eu estudei muito na época e eu consegui passar, que foi a Unesp em Botucatu. Só que a Botucatu era muito longe da cidade onde eu vivia, em Minas Gerais. Era praticamente 9 horas de trajeto de carro na época. E a minha mãe, muito corajosa, me deixou mudar para aquela cidade, Botucatu. Sozinha, longe de tudo. Sozinha, longe de tudo. Naquela época a gente não tinha essa facilidade do celular que a gente tem hoje. FaceTime, etc. Não tinha nada disso. Era só mensaginha de texto ali. Era a época das ligações de 3 segundos, sabe? Do pager. Isso. E aí, a partir dali, eu comecei a conviver com várias pessoas e entender que o mundo era muito maior. E ali eu comecei a plantar várias sementinhas, vários sonhos no meu coração. Falando em coração... Ali eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido, que é o Renan. E na época ele morava aqui em São Paulo. Então, o amor uniu o útil ao agradável. Eu tinha vontade de morar num grande centro, conheci o Renan, a gente começou a se relacionar. E aí eu comecei a buscar oportunidades de trabalho depois que eu me formei como enfermeira. E aí, morando aqui em São Paulo, a vida já estabelecida, trabalhando, a gente decidiu se casar. Nessa época também que a gente estava iniciando o casamento, foi quando a gente começou a fazer os treinos de CrossFit e tal. E eu comecei a fazer os meus check-ups de acompanhamento. Então, a maternidade para mim
Naquela época, se você me perguntasse, eu ia responder para você: eu planejo ter filho com 35, 36. Primeiro eu quero trabalhar, eu quero curtir meu casamento, eu quero viajar. Então, a maternidade, naquele momento, para mim, não era uma realidade. Nessa época, eu tinha de 27 para 28 anos. Como muita gente, diferente das gerações anteriores, né? As pessoas hoje em dia estão procurando jogar a maternidade para cada vez mais distante. Certo ou errado, não sabemos o que isso significa, o que isso significa para cada um, mas isso tem sido uma realidade. Antigamente, as mães tornavam-se mães com 20 anos, até antes casavam com 17, ou então 20 e poucos já estava querendo ter filho. Sim. E muitos filhos. Hoje já não é tanto assim. Não. Então, e o que aconteceu nesse período? Por que eu falo que a maternidade, para mim, ela aconteceu de uma forma diferente? Porque eu tinha um planejamento, mas o que a vida me trouxe e me apresentou naquele momento foi um negócio completamente, um banho de água gelada, assim, vamos dizer. Tipo, tudo que você planejou não vai acontecer do jeito que você quer. Então, naquele momento, com 28 anos, eu tive um bloqueio hormonal. Eu fui diagnosticada na época com menopausa precoce, com uma baixa reserva ovariana, ou seja, isso significa que as suas chances, né, a longo prazo, se eu decidisse que eu gostaria de postergar a maternidade, muito provavelmente na faixa dos 36 anos, eu já não teria possibilidade de ter uma filha com os meus óvulos. Provavelmente eu teria que ou fazer um tratamento para poder congelar esses óvulos, ou utilizar óvulos doados. Aquilo caiu como uma facada, assim. Eu falo que tiraram o meu chão, seu chão. porque eu fiquei, assim, atônita. Eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? E agora? O que eu faço com os meus planos e o que eu faço com essa minha vontade que existe de ser mãe? E o que é engraçado? Quando você tem as possibilidades e você sabe que tá tudo bem, que você pode postergar, você não dá muita importância para isso. Então, eu discutia assim, conversava com a minha mãe. Minha mãe falava: você não quer ser mãe? Eu falava: não, eu nem sei se eu quero ser mãe. Nem sei se eu levo jeito para isso. Eu sempre fui muito racional. E aí, minha mãe discutia: não, porque você vai ser uma excelente mãe. Eu falava: mãe, eu não sei se eu quero isso pra minha vida. Eu não sei se eu quero ser mãe. E aí, naquele momento onde eu tive a notícia de que talvez eu não pudesse ser mãe, aí aquilo pegou de um jeito. Aquilo pegou meu coração. Foi doído. E aí eu tive que tomar uma decisão na época, né? Fazer o tratamento, né? Na época eu fiz reposição hormonal, fazer o tratamento ou tentar de forma natural, ou partir para uma ajuda profissional ali da parte de fertilização in vitro, que até é uma área que eu trabalho hoje, depois eu falo um pouquinho mais, mas na época foi muito assustador para mim. Então eu conversei com o Renan, a gente decidiu que a gente ia tentar naquele momento, naturalmente. E aí essa história é engraçada. No primeiro mês que eu estava utilizando a medicação, eu tinha que voltar no consultório do meu ginecologista na época para poder fazer os acompanhamentos através de ultrassons. E na primeira vez que eu voltei no consultório para fazer o acompanhamento, eu já estava grávida. A Alice já estava ali. E eu lembro como se fosse hoje, eu escutando os batimentos do coração dela. Foi, assim, o som, acho que mais emocionante, que mais me marcou na minha vida. A partir dali, é um amor que, eu falo, até me emociono, mas é um amor que ele chega e ele nunca mais vai embora. Ele só aumenta, só multiplica. Então, a maternidade, para mim, ela foi muito especial. Ainda passando por tudo isso, né? E tendo que lidar com essa coisa de meus planos da cabeça e os meus planos... O que a vida me mostrou agora. Sim. E aí, legal, foi essa... Se sentiu bem, teve essa vazão de emoções. E aí veio a gestação. E aí, como foi? Treinou na gestação no início... durante um período, e depois não treinou mais. O que significou isso para você? No início, houve muita opinião, te criticou, te apoiou, porque você tá grávida, tem que treinar, não tem que treinar. Depois, o porquê parou? Como é que foi essa gestação em si? Eu brinco que a gestação, né, nesse quesito específico da atividade física, ela mexeu muito, porque eu vinha numa pegada de treino muito forte. Eu tava no meu melhor momento dentro do CrossFit, e eu
comecei o primeiro trimestre da gestação ali, mantendo os treinos, tudo. Mas o que começou a acontecer? Eu comecei a ter algumas contrações e por orientação do meu obstetra na época, eu optei por parar os treinos durante a gestação. Só que o que aconteceu? Por volta ali do 7º mês, a criança vai aumentando, a barriga vai aumentando e acaba forçando a coluna. Então, eu tive muita dor na lombar no final da gestação. Então, assim, uma dica para quem eu dou que está assistindo o podcast, não pare de treinar. Por mais que você sinta um pouquinho de desconforto, converse com seu médico, com seu obstetra, mas procure fazer alguma atividade física que seja mais leve, um pilates ou mesmo uma musculação. Mas hidro, às vezes. eu acabei parando tudo, eu confesso que eu me arrependo. Então, eu sempre aconselho as amigas a fazer alguma coisa. É muito importante ter essa orientação médica, essa orientação de um profissional de educação física, um profissional de treinamento, para saber se você está apta como treinar. Porque o fato não quer dizer que você precise parar, como você mesma disse, mas que talvez você precise mudar o estímulo daquele momento. Certo, se for uma coisa muito grave, não, você precisa ficar em repouso absoluto, vamos supor. É uma orientação que o médico vai te dar e ele tem lá as razões e os motivos para isso. Mas o quanto você puder se mexer e manter algum tipo de atividade, isso com certeza vai ajudar. E vai te ajudar a não ter dor nas costas desse finalzinho. Que é sofrido, viu, gente? Vou te falar que dói. Dói. E aí, depois, o que aconteceu? Nasceu a Alice. E aí, por 3 anos, você se dedicou quase que exclusivamente à filhinha, à casa e ao marido. Depois que ela nasceu, esses anos dedicados à casa, marido e à filha, como foi essa fase pra você? O que isso te trouxe de bom? O que isso te trouxe de pesado? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre me vi uma mulher muito forte, uma mulher muito destemida. Quando eu tive a Alice, pelo fato, né, de ter crescido numa cidade pequena, de ter essa rede familiar muito bem estabelecida, eu não tive uma base, um exemplo de ter a minha filha e, por exemplo, colocá-la na creche com 6 meses de idade. E o fato dessa possibilidade acontecer me doía muito, pela minha própria história pessoal. Eu sei que quem tem que tomar essa decisão deve doer bastante também. As mães acho que compartilham dessa questão comigo. Às vezes tem situações que é necessário, não tem como, mas aquilo realmente mexeu muito com a minha cabeça na época. E aí, conversando bastante com o Renan, a gente optou naquele momento que só ele ia trabalhar e eu ia me dedicar a ficar com ela durante esse período, até que ela tivesse um pouquinho mais de independência, pudesse ir para uma escolinha já falando, já sem fralda, que eu queria viver todos esses marcos importantes com ela. Mas a hora que chegou ali os 3 aninhos de idade, que ela pôde ir para a escola, eu já comecei a ficar inquieta, porque eu nunca tive o perfil de ser, não desmerecendo quem faz e quem gosta, eu acho que ser dona de casa não é desmérito nenhum, mas eu sempre me vi numa posição trabalhando, tendo meu dinheiro. Eu gosto de estar com outras pessoas, eu sou uma pessoa que sou muito sociável. E aí aquilo já começou a me gerar um certo desconforto, uma inquietude. E na época, a primeira opção que eu tive foi começar a estudar para concursos públicos. Então foram 2 anos ali mais ou menos tentando, né, estudar para concursos públicos. Fiz algumas provas, mas foi uma época de vacas magras que a gente fala na parte de concursos, porque quase não saíam os editais que eu estava esperando. E no meio desse caminho, dessa jornada, comecei a conversar com alguns amigos. E uma amiga muito querida me convidou para poder fazer uma entrevista para trabalhar junto com ela. E aí foi nesse momento que eu fiz a entrevista. Entrei no emprego na parte de representação comercial e é onde eu sigo até hoje, eu falo que eu me encontrei. Porque, né, eu consigo unir os meus conhecimentos técnicos da parte de enfermagem e a parte de relacionamento social, que eu gosto muito também. Uhum. E aí vim trabalhando a parte de vendas e tal. Falando especificamente do meu emprego hoje, que eu sei que talvez gere um pouquinho de curiosidade aí, né, dos nossos colegas. Eu trabalho num laboratório de genética
que ele faz o diagnóstico dos embriões. Então, para aqueles casais que estão em tratamento de reprodução assistida, que fazem a fertilização in vitro, eles têm ali os embriões em formação. E como a mulher, normalmente, que está tentando esse tratamento, ela tem uma idade mais avançada, a partir dos 37 anos, a chance de nascer uma criança com alguma alteração cromossômica, ela começa a subir, né? Porque a gente começa a ter alguns erros aí na parte de duplicação do material genético, é onde nascem as crianças com síndromes ou algumas malformações. E aí, esse laboratório que eu trabalho, ele faz a Essas análise análises. genética. Isso, o laboratório de FIV faz uma biópsia, tira um pedacinho do embrião e aí manda para o nosso laboratório, a gente faz essa análise e aí o casal consegue fazer um acompanhamento com o médico para poder fazer a transferência desse embriãozinho sem nenhum tipo de síndrome cromossômica. E com relação a esse período, vamos voltar nessa questão que você ficou em casa, esses 3 anos. Primeiro que, como a gente pôde observar, a conversa entre vocês e o seu marido foi muito importante para vocês definirem como que isso ia acontecer, que ele iria trabalhar, que você ficaria mais em casa, que daria mais atenção para esse momento familiar. Como que foi esse período de puerpério? Como que foi isso para você internamente, além dessa coisa que te deu o start, depois que falou, não, pera, eu nunca me vi desse jeito, eu quero me mexer pra fazer alguma outra coisa mais por mim. Nesses 3 anos, conseguiu curtir? Aproveitou? Teve momentos de questionamento, teve momentos de tristeza, teve momentos de muita alegria, como tudo na vida. Conta um pouquinho. Sim, eu acho que essa parte da comunicação e o relacionamento ser muito bem estabelecido, muito franco, ajuda muito. A maternidade, para mim, foi como ganhar a chave para abrir uma nova porta dentro do meu coração que eu nem sabia que existia. Primeiro pela situação anterior, né? Que você não sabia se daria ou não. Que daí foi que bateu aquela coisa de, putz, será que vai dar certo? E aí depois quando chega aquele presente. Pacotinho. O pacotinho De amor. O pacotinho de amor, exato. Sim. A Alice, a primeira vez que eu peguei ela no colo, é o que eu falei. Eu abri aquela chavinha aqui no coração e eu me senti realizada. Me senti realizada. Eu curti muito esse momento de ser mãe. Então, esses 3 anos de dedicação, não me arrependo. Faria de novo. E aproveitei tudo. E me descobri uma mãezona. Achou que aquela mãe que não existia... descobriu que ela estava lá assim. Eu falo, não tem uma receita de bolo, né, Dani? Não. Às vezes a gente erra tentando acertar. Sim. Tem momentos que você para, reflete, às vezes você dá alguma bronca na criança, e aí você fala, poderia ter sido mais tranquila. E aí, às vezes tem situações que você fala, eu tinha que ter corrigido e você não corrige. Então, é aquele negócio, é a balança que a gente fica tentando equilibrar, porque a gente traz muita bagagem, muita referência do que a gente viveu na infância. Sim. E tem coisas que eu já até conversei sobre isso com a minha mãe, tem coisas que eu fui feliz, que eu gosto e eu faço questão de replicar, mas tem situações que eu não gostei de viver. E a gente tenta mudar na próxima geração. E é isso que eu falo pra minha mãe. Agora eu tô tentando mudar na geração da Alice. Aí tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, mas não tem aquela receita de bolo. Não existe receita, né? É uma coisa assim, meio erro-acerto, uma coisa interna com você mesmo. Outro dia a gente fez um episódio também com uma psiquiatra e a gente fala muito dessa cobrança feminina, né? De tentar ser 100% perfeito o tempo inteiro. E como mãe, responsável por criar uma vida, além de ter gerado, você é responsável por criar, crescer aquela criança pra virar uma pessoinha no mundo, você fica nessa coisa, eu tenho que ser 100% perfeito, 100% perfeito. Não vai acontecer, ninguém é 100% perfeito o tempo todo. Não. E fácil, não é? E eu acho que é muito fácil também, nessa época que a gente está vivendo agora, de uma imersão digital, de mídia social, rede social, a todo momento, a gente fazer comparativo. Uhum. Porque assim, a gente se compara o tempo inteiro. A gente fala que não, mas você se compara. E muito do que a gente vê na rede social, a gente sabe que não é algo real. É algo pintado, é algo montado. E aí algo cortado pra estar e ser mostrado daquele jeito. É um pedacinho. Às vezes o dia da pessoa, desculpa a palavra, mas foi ali um lixo, uma bosta, e ela tirou uma foto de um momento que ela sorriu para aquela foto e postou. E aí você olha aquilo, você fala, nossa, como ela é feliz o dia todo. Teve um dia perfeito, foi maravilhoso. E não. E eu acho que a maternidade é esse caminho também. A gente não pode se comparar, a gente não pode comparar principalmente os nossos filhos com outras crianças, porque isso é algo que vem
muito forte quando a gente é mãe pela primeira vez. A gente se compara muito e a gente quer comparar os nossos filhos com os filhos dos outros também. Só que com o tempo a gente vai entendendo isso, mas cada mãe e cada criança, ela tem o seu tempo. E cada relação, né? Ela tem uma relação de amadurecimento. Então, eu acho importante deixar essa mensagem também. Que aprenda a se respeitar, respeite o seu tempo como mãe, o tempo do seu filho. E o que você puder tirar de tempo de qualidade, abandonar as telas, olhar no olho do seu filho, dar a mão, contar uma história, ter o seu momento. Sabe por quê? São pequenas coisas que marcam. Que às vezes a gente fica muito preocupado em dar objetos, dar presente, né? Coisas materiais. Coisas materiais, isso, me fugiu a palavra. Mas o que marca para eles são momentos. São palavras que nós dissemos, são exemplos. Então, às vezes, um dia que você chegou cansada, por exemplo, né? E aí seu filho fala, ai, mamãe, vem aqui, deita comigo, me conta uma história. Ou faz um momento de reza, que a gente tem o hábito em casa de rezar antes de dormir. E aí, um dia que você deita ali, você se dedica, você abraça, cada olhar, cada palavra que você recebe que enche tanto o coração. E quando você tiver a oportunidade, pergunte para o seu filho, o que você mais gostou de fazer hoje? E ele não vai te falar nada que ele ganhou. Ele vai falar algum momento, alguma coisa que vocês fizeram juntos. Fizeram juntos. Isso é muito marcante para eles. Eu vejo pela aluna também, ela várias vezes, a gente podia fazer tal coisa que a gente fez outro dia. E é fazer, ou é estar junto. A gente podia tirar uma noite de mamãe e filha. A aluna adora essas coisas. Sim. Aí ela fala às vezes, a gente já teve mamãe e filha, agora tem que ser papai e filha. Então, eles reproduzem muito essa coisa do relacional. O brinquedo, o olhar é naquele momento, aquela alegria momentânea. Brinca ali 1, 2 dias, depois já o resto, esquece. Eles levam eles levam ali pra vida. E aí, quando você decidiu que você precisava voltar pra si, foi nesse momento que você olhou e falou, bom, passou 3 anos, eu estive aqui, não é tão fácil levar minha filha pra creche ou pra escolinha como foi, mas quis superar esse momento pra poder voltar e falar, agora também é a minha vez. Sim. E aí, como você sentiu? Como foi retomar o trabalho? Como foi retomar treino? Como foi voltar a equilibrar esses pratinhos todos? Eu vou brincar com você agora, mas a maternidade, ela me trouxe vários medos. Porque assim, primeiro... Acho que pra todos. Não, as mães. Os medos. Primeiro você tem o medo de ter o bebê, o parto. O parto acho que é o terror de todas as mães. Porque você não sabe se você quer ter parto normal, se você quer cesárea, como que vai ser. O segundo medo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ser mãe? Dar mamãe, né? Dar mamar, vou conseguir ser mãe, vou conseguir educar. O meu outro medo foi de deixar na escola. Ai, como será que ela vai se adaptar? Será que vai dar tudo certo? E, gente, né, surpreendendo o total de 0 pessoas, a criança se adaptou em 2 dias na escola. Ela entrou nem olhava mais pra sua cara, tchau. Ela olhava pra trás, me dava tchau assim, ia sorrindo, e eu ficava com aquela cara de tristeza. Ai, tá tão ela grande. não vai sentir minha falta. A gente é egoísta. Mas, voltando nessa questão profissional, eu fiquei com um pouco de medo quando eu voltei pro mercado, porque querendo ou não, 3 anos fora do mercado profissional, você perde um pouco, né, da artimanha, você perde um pouco ali do que tá acontecendo no mercado, das mudanças que tiveram. Mas o retorno foi bem rápido e o que eu lembro que mais me marcou foi o sentimento de empoderamento. De poder ter os meus projetos, de poder ter os meus sonhos, de poder ter o meu planejamento. A Angélica Pessoa. Porque eu tava, né, vivendo ali a mãe da Alice. A mãe da Alice. Eu fiquei 3 anos sendo a mãe da Alice. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a ser a Angélica de novo. Essa coisa da identidade, né? Que eu falo, já tenho falado em alguns episódios, falei e tenho falado muito no meu Instagram. Muita mãe, quando se torna mãe, torna-se só a mãe de fulano, a mãe de ciclano. E vai aos poucos, ou de repente, deixando de lembrar dela mesma. De cuidar dela mesma. Cuida do marido, cuida do filho, cuida da casa e vai se deixando ali. Ruim, uma fase. Mas é importante não se deixar. Porque na hora que retoma, toma um susto, mas é bom. É bom.
Como é agora equilibrar tudo isso sem se perder de novo? Olha, eu vou Erros te e falar. acertos. Erros e acertos. Sempre. Que nem na maternidade. Eu vou te falar, a importância de você se amar, você ter os seus sonhos, você se identificar como uma pessoa, um indivíduo, não só, né? É importante você ser a base da sua família, claro, mas você ter os seus desejos, né? Ter a sua história, ter as suas vontades, porque você é referência quando você tem um filho. A gente acha que não, mas todo momento você está sendo observada. Provavelmente essa frase já foi falada aqui, mas é a mais pura verdade. A fala, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Sim. Hoje, antes de vir pra cá, a minha filha teve um evento na escola e aí eu arrumei o cabelinho dela todo ajeitadinho, assim, prendi. E é normalmente a forma como eu faço, que eu ajeito meu cabelo quando eu tenho algumas reuniões profissionais. E aí eu arrumei o cabelo dela, ela parou, olhou pra mim e falou assim: ai, mamãe, estou me sentindo uma executiva de sucesso, assim como você. Oh, que linda! Aquilo me pegou tão fundo, assim, que eu falei, olha como ela olha pra mim e ela olha como eu faço, né? Como eu desenvolvo o meu trabalho, ela me enxerga como uma figura de referência. Então, o que eu sempre converso muito com ela, pra ela poder buscar os sonhos, pra ela poder correr atrás do que ela quer. Mas se eu falasse e eu não fizesse, Era outra coisa. seria totalmente E diferente. isso eu digo pela alimentação, no treino, tudo. Não adianta você falar pro seu filho coma brócolis, chega em casa você não come. Não adianta você falar pro seu filho não beba refrigerante e vai lá, chega em casa, você bebe 1 litro de refrigerante. Ah, treine, faça esporte, você tá em casa sentado assistindo Netflix. Não adianta. Eu percebi isso, que eles observam cada detalhe. Uma vez, acho que a aluna tinha uns 3 anos. E ela falou, mamãe, olha, eu vou escovar os dentes igual você escova. Eu olhei pra cara dela e falei assim, como assim? Eu não sei nem como que eu escovo os dentes. Ela falou, porque você faz assim, ó, você escova os dentes, aí você cospe, aí você lava a boca, aí você fica com a água, você seca a boca e você cospe de novo. Eu falei, nossa, ela olha isso. Se eles olham isso, que é uma coisa banal do dia a dia, que nem você repara que você tá fazendo no automático, quer dizer que eles estão olhando tudo. Por mais que você ache, não, ele tá distraído assistindo TV, ou ele tá distraído jogando um jogo, lendo um não sei o quê. Ele tá olhando o que você tá fazendo. Sim. E ele tá olhando a sua postura diante da vida. Então, como você tá se comportando pra vida, é como seu filho vai ver e vai ter de exemplo. Porque os valores, eles são construídos dentro de casa e na infância. Ainda mais no mundo de hoje. Sim, Que os valores estão bem perdidos por aí, pelo menos é o que eu enxergo. sim. Então, assim, e o equilíbrio de tudo? Quando você se reencontra, quando você se reencontrou como Angélica, tenho certeza que, você até me corrija se estiver errada, mas você se tornou uma mulher melhor pro seu marido, uma mãe melhor. Se cuidando, você conseguiu ser melhor pra sua família próxima, pra sua família mais afastada, conseguiu estar bem consigo mesma e melhor com a sua família. Então, ele interfere nas relações. Sim. O equilíbrio, ele não é fácil, ele é difícil de você encontrar ali o meio termo, mas quando você consegue chegar num denominador comum e encontrar o seu equilíbrio, porque é muito individual para cada um, eu acho que é o melhor dos mundos. Então, hoje eu consigo dividir meu tempo. Eu tenho o tempo com a Alice, que eu me dedico para ela. Eu tenho o tempo que eu dedico para o meu trabalho, que são os meus projetos de realizações profissionais. Eu tenho o meu tempo de esposa. E tenho o meu tempo para cuidar de mim, que é a parte onde eu vou treinar, é a parte onde eu desligo. Esse era outro ponto que eu já ia chegar. E o treino como um espaço só seu? O que significa esse momento de treino para você hoje? É só exercício? É uma terapia? É um respiro? É identidade? É tudo um pouco? Não, é muito mais que treino. É muito mais que benefício físico, assim. Eu acho que o treino, ele vai além. Principalmente os treinos de crossfit. Hoje eu faço crossfit e musculação, mas o crossfit eu brinco que ele é minha terapia.
Porque eu vou, a gente já tem o nosso grupinho ali de amigos, a gente conversa, a gente dá risada, é um momento de descompressão, que você se alegra. Eu sempre gosto de começar o dia ali com a galera. É muito bom. E além de ter os benefícios, lógicos, de você ficar com o corpinho enxuto, porque, gente, a partir dos 30 anos, vou avisar, o colágeno e a gravidade começa a fazer efeito em velocidade aumentada. Velocidade aumentada e difícil parar essa velocidade. Vezes 2, vezes 3 ali, ó. É difícil. Só vai aumentando. É. E aí, essa coisa do treino, do se sentir bem, do estar lá e dos desafios que o treino traz pra você, você acha que leva pra vida? Sim, sim. O CrossFit, ele me ensinou a ser uma pessoa muito perseverante, não desistir. Porque em vários momentos você quer desistir, né, da vida. A vida, ela te apresenta muitos obstáculos e muitas vezes, se você não se força um pouquinho a passar aquele obstáculo, você nunca vai saber o que tinha do outro lado e qual é a sua capacidade, né, de conseguir enfrentar aquele obstáculo e chegar a um outro para te tornar mais forte. Então, o CrossFit, ele me ensinou também essa resiliência, porque ali, quando a gente começa, a gente só apanha, é dor. Você não consegue nem andar pra lavar o cabelo. Nossa senhora, eu lembro que eu sentia dores absurdas pra poder lavar o cabelo no dia seguinte do treino. Acho que eu não vou lavar o cabelo. Nossa. Acho que hoje não é dia. Então ele me ensinou muito isso também. Se eu forçasse um pouquinho mais, eu ia ter aquela dor, ela ia passar e depois eu ia voltar mais forte e melhor. E acaba sendo assim na vida também. Às vezes a gente tem alguns obstáculos pessoais pelo caminho que a gente tem que enfrentar, mas quando você passa aquele obstáculo, você vê que você tá mais forte, você tá mais resiliente e você já tá pronto para um próximo. No trabalho, na família e na maternidade também, né? A maternidade também traz essa coisa dos obstáculos, do ter que enfrentar, do ter que aprender coisas novas, de ter um momento mais difícil com o seu filho, ou um momento mais fácil, um momento de mais birra, um momento de mais desequilíbrio, porque você se desequilibra às vezes. Eu me desequilibro. Oh. As pessoas, não, maternidade perfeita. Não, nunca, eu sempre falo nesse tom. Mentira. Eu grito que nem louca às vezes. Aí me arrependo. Aí às vezes eu acho que eu tinha que ter gritado mais que nem louca ainda. Normal, normal. Sim. E a Alice, em relação ao seu treino e ao seu trabalho? No trabalho eu sei que você tem viagens algumas vezes, Sim. e às vezes várias vezes, né? Como que ela se sente? Como que ela vê isso? Ela sente falta de você estar perto pelo primeiro período que você ficou bastante? Eu sei que o Renan é super parceiro nisso também, né? Assim como o Luiz é super parceiro pra mim também. Sim. Nas primeiras viagens que eu precisei fazer por conta do trabalho, ela sentiu. Porque como, né, eu sempre fiquei muito em casa, fiquei muito com ela, essa minha falta foi um pouco desafiadora pra ela. Mas aí, E pra você também. Não, pra mim também. Perguntando também. Não, pra mim Porque- também. É que assim, quando você tá viajando a trabalho, você fica com a cabeça muito ocupada. Sim. Mas assim, a hora que você chega no hotel, que você deita na cama, que você fala, putz, tô sozinha. Aí bate. Ou quando vai dar tchau, né? Assim, É. a criança fala, mas mamãe, você vai ficar muito tempo longe. Aí você fala, meu Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu fui sair nesse setor de viagem, que eu fui ficar, acho que foram 4 ou 5 dias fora de casa na sequência. Eu abri minha mala de viagem, tava cheio de bilhetinho dela. Ai, meu Deus. Eu achei a coisa mais fofa. Que coisa linda. E aí, numa outra viagem que eu fiz ao contrário. Eu saí, eu fui deixando vários bilhetinhos Pelo pra quarto ela. dela. Então, tinha no quarto dela, tinha na lancheira, tinha na mochila da escola, tinha na agenda, tinha no tênis. Retribuiu. Então, tudo que ela pegava tinha algum bilhetinho, alguma lembrança minha. E toda vez que eu via, o que eu comecei a fazer também pra ela não sofrer? Porque aí é ruim, porque como eu sabia que o meu trabalho exigiria que eu fizesse essas viagens, eu falei, bom, vou ter que criar uma estratégia para que ela fique com alguma lembrança positiva nesses momentos que eu tiver fora de casa. Então, toda vez que eu viajo, eu procuro trazer uma lembrancinha para ela, aí eu sento, conto como foi a viagem, o que eu vi de diferente daquela vez. Então, ela sempre me pergunta, quando eu falo para ela que tem viagem marcada, ela fala, qual vai ser o presente que você vai me trazer? Calma que eu vou descobrir lá também. Sim, mas aí eu acabei transformando em algo habitual, né? Transformei em uma experiência positiva para ela, então hoje ela encara numa boa, ela sabe que eu vou e que eu sempre volto. É o que você comentou, eu tenho um parceiro ali do meu lado que ele segura as pontas, minha sogra também é nota 1000, me ajuda muito. Nossa, só tem que agradecer.
Essa Porque rede de apoio. se você não tiver apoio também, é difícil você, né, crescer e ter esse lado profissional desenvolvido. A gente sempre precisa de apoio. Ou de, sempre. de repente ter que confiar numa pessoa que você não fica tão confortável, às vezes, num estranho. Tudo bem, babá, você faz seleção, tudo, mas não é a mesma coisa deixar com uma babá ou deixar com uma sogra. Às vezes não tem oportunidade, é a única solução. Não que seja ruim ter babá, mas você gera um outro sentimento interno de preocupação. Sim, Diferente de estar com a sogra. Você fala, bom, tá com a sogra, tá tranquila. tá tranquilo. Só fica comendo a mais, né? Eu brinco com a minha sogra, dá tudo que ela quer comer, é casa de vó, você sabe como que é. Todas as vós, acho que são assim, todas as vós. A Luna às vezes me liga, mamãe, posso tomar meu terceiro sorvete? Meu terceiro, Luna, pelo amor de Deus. Ah, mas a casa da vovó, o papai falou que Mas, pode. mas são as melhores lembranças, Com as melhores certeza. memórias que a gente tem da infância. Com certeza. Eu perguntei isso das viagens, porque eu também senti isso com a Luna. A primeira vez que eu já tinha umas viagens, normalmente ela ia comigo, mas a primeira vez que eu fui fazer uma viagem mais longa, que foi pro Egito pra fazer uma competição, que eu fiquei 20 dias fora, ela era pequena e ela deu uma sofridinha. Foi logo depois da pandemia, que a gente passou aquele tempo todo grudado junto, que ela não ia pra escola, a gente não ia pra trabalho e ficava ali 24 horas por dia grudado em casa. Então ela sentiu muito isso. E aí, no mesmo sentido que você, eu fiz aquela coisa de transformar numa experiência. Então o que eu fazia? Ela me dava um bichinho de pelúcia pra eu levar de companheiro e que ia me dar sorte na competição. Então, toda vez que eu viajo pra alguma competição que ela não vai, eu levo algum bichinho de pelúcia dela. Ele vai amarradinho na mala, tudo. E quando eu volto também, trago alguma coisa, conto da viagem, mostro as fotos. Eu lembro nessa do Egito, que eu andei de camelo. Mostrei, mandei pra ela, mamãe, você pode vir me buscar pra eu também andar? Eu falei, então, filha, fica meio Bem difícil. perto. Nesse momento tá meio difícil a gente te buscar, mas a gente pode combinar futuramente. Mas é isso, é você adaptar a sua vida em função da maternidade também. Que hoje eu acho uma coisa que as pessoas têm dificuldade, por isso que as pessoas andam rejeitando tanto a maternidade. Não é porque a maternidade atrapalha, a maternidade estraga. Porque você tem que adaptar a vida. Mas você pode adaptar e transformar isso em boas emoções, em boas experiências nessa relação. Eu acho que talvez o que passa pela cabeça das pessoas é isso. Eu vou ter um filho, a minha vida acabou. Eu não posso fazer mais nada. Infelizmente, hoje as pessoas têm essa imagem. Infelizmente, eu tenho visto muito isso. Tanto que você tem essa linha agora de adoro pet, tenho um monte de... Tenho 3 cachorros, mas agora virou mãe e pai de pet. Por quê? Porque a responsabilidade é bem menor. É. Você cansou do bichinho, você deixa ele ali pra fora. De casa, na porta. Ou então você deixa ele em casa sozinho. A criança, você não vai fazer isso com 3 anos. Falar, cansei, deixa em casa e sai andando. Não dá. Não tem jeito. Não dá. Amo pet. Nada contra os pets, pessoal. Nada contra. Mas pai de pet, mãe de pet complica um pouco. Mas o que a gente pode passar para o pessoal que tem essa dúvida ou que tenha, né, esse tipo de pensamento? Quando você tem filho, a sua vida não acaba. Eu acho que você se tem transforma. que encarar, se transforma, você tem que encarar, assim, lógico, os 3 primeiros anos ali são mais desafiadores, com uma criança pequena, a logística ela fica um pouquinho mais complicada. Ela depende muito de você. Sim. Mas a partir dali, são só 3 anos. 3 anos, gente, a gente sabe que passa voando. Passa voando. A partir do 3º ano, você vai ter um companheiro pro resto da sua vida. Você vai dividir momentos. Você não vai estar carregando, não é? O seu filho, ele não é um encosto. Não. O seu filho é seu companheiro. Hoje, a Alice, ela tá com 10 anos, ela tá quase do meu tamanho. Daqui a pouco ela vai estar me passando, ela que vai estar me carregando para as viagens dela. Você acha que eu vou achar ruim? Eu vou achar muito É bom. o máximo. Passa por onde? Não. Mas a maternidade, ela é transformadora. Quem tem as suas dúvidas, o que pode ser falado também, que na época não foi uma informação que eu tive, e aí eu acho legal compartilhar. Eu entendo, e eu também tinha o meu planejamento de querer ter filho mais velha, né? Você pode fazer tratamento para congelar os seus óvulos. Você congela os seus óvulos, curte a sua vida, faz o seu planejamento e lá na frente, quando você quiser engravidar, você faz um tratamento de fertilização in vitro. Tem essa possibilidade. Mas eu acho que eu concordo com você, acho que isso é uma escolha pessoal, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que entender que não é 100% certo. Ah, não. Assim como não é 100% certo você querer ter filho naturalmente com a idade que for.
Eu acho que isso é uma coisa muito... Está nas mãos de Deus. Sim. Deus que sabe, Deus que decide se você vai ou não ter filhos. Mas, pensar que quanto mais você adia, independente de você ter feito um congelamento, seja lá o que for, as suas chances mudam. A sua disposição muda. Sim, você ter um filho com 28 e um filho com 40 são dois cenários bem A diferentes. sua gestação muda. É. Então, existem vários elementos e vários fatores que influenciam ali e que as pessoas hoje em dia, como eu vejo que a atual geração, e não só a atual geração, mas as pessoas no geral, elas estão muito imediatistas. Elas pensam no hoje e no agora. E elas esquecem do lá pra frente. Você não tem que viver o futuro, concordo, você tem que viver o presente. Mas você tem que entender que o futuro tem algumas. Então, eu quero ter filho quando eu estiver totalmente estabelecido na carreira. O que é estar totalmente estabelecido na carreira? Quando vai ser isso? Você tem um prazo? Não, eu vou ter filho com 50 anos. E aí, vamos ver, com 45? Como que tá a sua disposição? Como que tá o seu treino hoje? Pra ver como que você vai estar lá na frente. Então, as coisas vão mudando. Qual que é a chance? É 100%? Não, não é. E você tá ok com ser 100%? Ou essa sua vontade de ter filhos é uma realização pessoal? Então pense melhor. Eu acho que existe essa coisa ser equilibrada também e pensada. Acho que você que trabalha com essa coisa da fertilização, você trabalha mais com análise, né? Mas vocês devem ter dados em relação à fertilização, quanto que isso dá não dá. Quanto mais né? Quanto mais avançada for a idade da mulher, menores são as chances dela conseguir uma gravidez natural e maiores são as chances de ter algum tipo de alteração cromossômica, né? Que às vezes é aqueles casos da mulher mais velha que tenta engravidar e aí ela tem, por exemplo, o início de uma gestação e ela aborta, que é o que a gente estava conversando até na vinda para cá, né? Que esse começo da gravidez, normalmente os médicos até orientam, não comenta com ninguém, que esse primeiro trimestre é mais delicado. Às vezes quando tem essa perda é porque tem algum tipo de alteração ali no bebezinho e aí a própria natureza, ela já aborta. Ela já sabe que não é compatível com a vida. Aí o que o pessoal tem trabalhado muito na orientação das pacientes mais jovens é para fazer esse congelamento. Então, quando faz o congelamento até ali os 32, 33 anos é o período ideal. Aí você congela os seus óvulos mais nova. E aí, quando você tiver lá seus 38, 39, você utiliza os seus óvulos de 33 para fazer a fertilização. Aí suas chances são maiores. Mas ainda assim, o corpo da mulher tá com 38, 39. O relógio, ele é implacável. Não tem jeito. Então, assim, por mais que você... não sei se você tem essa informação direta também, mas por mais que você tenha um óvulo de 33, o seu corpo também sofre com o envelhecimento. Sofre. Então, não sei se essa conjugação do óvulo com o útero também sofre uma perda. Acho que as taxas de sucesso, eu não vou falar porque não sei números de cabeça, exatos, mas eu acho que as taxas de sucesso em relação à implantação estão mais relacionadas à idade do óvulo materno do que à idade da mãe em si ali, questão uterina. Tá. Isso eu não tenho muita informação. Talvez um médico saiba explicar isso com mais detalhes. Mas hoje em dia, é o que eu brinco. Hoje em dia, 40 é o novo 30. Não, com certeza. Eu não tô chamando ninguém de velha. Afinal, eu fiz meus 40 anos e estou aqui. Eu tenho 30. 30. Eu já tô nos meus 40 e assim, tô muito bem, tô muito melhor do que de repente estaria com 20 e poucos anos. Mas também porque eu me cuido de alimentação, treino e etc. Então, a dica é, cuidem-se. Lembrem do relógio, das chances que mudam. Isso. E lembrem também que a mulher tem esse reloginho rodando, o homem não tanto. O homem, se ele quiser ter filho com 70 anos, é capaz dele ainda dar conta. Consegue, pega uma novinha por aí e dá certo, né? Então, agora, caminhando pro final, né? O que você acha que a Alice vê na mãe dela? Como que ela percebe esse seu movimento de trabalho? Ela aprende algo vendo você se cuidar com relação a esse autocuidado, a se olhar novamente para você, a se olhar novamente, a esses treinos? Sim. O que eu percebo? A criança, ela ainda não consegue colocar muito em palavras, né? Igual a gente está tendo essa conversa aqui. Mas o que eu percebo muito da Alice são os olhares.
Então, quando, por exemplo, eu me arrumo, que eu vou para uma reunião, eu tô num momento importante, eu olho o olhinho dela com aquele olhar, assim, de admiração, sabe? Quando você tá olhando Ela tá vendo a executiva de sucesso que mora na casa dela. pro Você seu acha o quê? super-herói, pra sua heroína. Então, assim, quando eu vejo os olhares dela pra mim, e aí quando eu chego e ela me abraça, assim, apertado, gostoso, é onde eu sinto e ela me fala tudo. É um amor que não precisa de palavra, sabe? Que ela olha, ela fala assim, ai, você é a minha mamãe? Mamãe. É aquele abraço que você sente tudo, não precisa de palavra. Então... E com relação aos treinos, você acha que ela vê isso como exemplo? Porque vez ou outra ela vai lá pro box, muitas vezes, né? Fim de semana vai lá ficar brincando com a aluna, ou então vai lá treina com a aluna, ou então ela fica observando você. E aí, você acha que é um exemplo também pra ela? Sim. Outro dia, a gente estava fazendo um treino de sábado, e sábado eu sempre tento levá-la comigo pra academia, né? Para que ela possa também criar as amizades dela dentro do box, para ela ter essa vivência de esporte desde pequena, para que ela leve isso como memória para a vida adulta dela, que faz toda a diferença. E aí eu tava treinando com o pessoal lá, aí teve um momento que ela sentou no banco e ficou me olhando. E aí, quando terminou o treino, ela sentou do meu lado e falou assim: nossa, mamãe, você é boa, né? Aí eu falei, que gostoso de ouvir isso. Aí eu falei, você achou? Ela falou assim, sim, você estava fazendo muito rápido e muito mais forte. Aí eu falei, ai, meu Deus, né? Se todo mundo olhasse pra gente com o olhar que o filho olha, seria maravilhoso. Do mesmo jeito que se todo mundo, se a gente olhasse, se elas tivessem olhares como se fosse a mãe o tempo todo, né? Também aquele amor, aquele carinho, aquela... E me diz uma coisa, o que a maternidade te ensinou? Que dividir não é ruim. Que pensar em você não é ruim. Que se cuidar não é ruim. Você não precisa sentir culpa de tirar um tempo pra você, de se cuidar, de se tornar uma pessoa melhor. Porque quando você é melhor não só pra você, mas pro seu filho, pra sua família, pro mundo, né, como um todo. E é muito importante também a gente ter rede de apoio. Não só a rede de apoio familiar, mas, por exemplo, uma rede de amigas que você confia, que você pode trocar confidências, que você pode, né, desabafar ali, trocar correr naquela hora difícil. Ai, será que eu tô ficando louca? Será que acontece em outras casas também? Será que é só comigo? Então, eu acho que é importante. E a maternidade me trouxe a possibilidade de me aproximar de algumas pessoas que antes eu não tinha tanta proximidade. Então, acho que também me abriu portas para novas amizades. Pra se relacionar com o que você já gostava, né? E umas relações diferentes. Sim. Porque uma coisa assim, você vai ter as suas relações, mas ter relações com outras mães também é muito legal, né? Porque você acompanha, por exemplo, pra mim, quando eu converso com você, a Luna e a Alice têm uma diferença de 1 ano e pouquinho. Sim. E a gente consegue ver, não, ela já passou por isso. Que a gente tava conversando outro dia do medo que a Luna tem hoje em dia de subir no segundo andar da casa, como se fosse... O segundo andar da casa é um monstro hoje em dia pra ela. Não consigo subir sozinha. Ou se a gente tá em cima, não consigo descer sozinha. Acho que o mundo vai acabar, né? Exato, acho que a casa vai comer ela, sei lá qual que é, o que passa na cabecinha ali. Ou que vão entrar na casa. Eu falo, Luna, vão entrar por onde? Pela chaminé, pelo telhado, preciso de um andaime pra pôr na janela dessa casa. Não, mas é normal. Então eu acho que esse bate-papo, essas trocas entre quem tem filho, quem se cuida, quem deixa de se cuidar, quem treina, a mãe que sente essa dificuldade, fala, putz, será que se eu deixar ela um pouquinho de lado, eu estou sendo uma mamãe? Uma mãe ruim? Sim. Eu tô cuidando muito do meu trabalho, eu preciso viajar. Será que eu sou uma mãe ruim por isso? Porque eu acho que isso é um questionamento que surge muito, né? Como eu falei, e como em outro episódio a gente já tinha discutido, a gente se cobra muito. E como mãe, a gente se cobra muito por estar formando aquele ser e por, às vezes, ter tido uma atitude que, sei lá, você ficou mais chateada ou a criança saiu chorando porque você brigou com ela. Nossa, será que eu fui tão ruim assim? Será que eu devia ter... Então, você ter essa conversa ajuda você a entender que você não é péssimo o tempo inteiro. Você divide a carga, né? Você divide a carga. Divide a carga. Porque com o marido, ok, você conversa, mas eles têm uma forma diferente de olhar. É que o homem é muito prático, né? Daí, não, só é coisa da sua cabeça, tá tudo certo. Mas não, a gente que é mulher, acho que a gente pensa muito nos detalhes. Os detalhes e na organização, né? A psiquiatra que veio aqui, a Letícia, ela falou, a mulher tem essa coisa do organizar. Então a gente quer deixar tudo certo o tempo inteiro. A gente não consegue ver uma louça amontoada na pia. E esquecer ali, E esquecer. Né? O marido já fala, não, depois eu lavo. A gente não consegue. E a mesma coisa a gente faz meio com o filho, né? Você quer organizar o filho ali. E aí, a visão da mãe e do pai é importante nessa hora, porque são visões diferentes, um equilibra o outro. Sim. Mas
ter com quem divide com o marido, ok, muito legal, muito importante também, mas ter mulheres pra dividir a mesma experiência, falar, eu fiz isso. Não, eu já fiz isso, aconteceu. Então é gostoso. Tá tudo certo, essa fase vai passar. Essa fase vai passar. Aí você fica tranquila, você fala, ufa, já aconteceu com ela, então daqui a pouquinho eu tô tranquila. Não é só minha. Então você fala, será que minha filha tá ficando doida? Será que é só ela? Não, a minha também fez isso. E elas são, no fundo, muito parecidas em determinadas coisas, cada um com seu jeitinho, sim, mas as fases são fases. Meninas passam pela mesma fase, meninos passam pela mesma fase. Sim. Que é o amadurecimento deles mesmo, né? Emocional ali. Então, eles vão vivendo etapas e fases que, assim, por mais que tenham as diferenças pela particularidade de cada um, obrigatoriamente vai acabar passando. Então, a gente trocar essas figurinhas é importante e a gente se sente aliviada, né? É o que você falou, não tô me sentindo um extraterrestre. Não é só comigo. Ou não é só comigo, né? Não tô ficando tão louca. Você também grita, o vizinho acha que são uma doida às vezes. O meu também acha. Então você tá fala, tudo certo, tá tudo né? certo. Eu saio no portão e não, bom dia. Bom dia. O cachorro tá bem? Tava tudo bem em casa, tava ótimo. Tudo certo. Conselhos para outras mães. Se uma mãe estiver ouvindo a gente agora, tá cansada, sobrecarregada, esqueceu dela mesma, o que você diria para ela? Já deu um recadinho antes falando da maternidade te ensinou. O que você diria para essa mãe? Não tenha medo, não se sinta sobrecarregada, você não tá sozinha, você não foi a primeira, não vai ser a última. Crie a sua rede de apoio, converse com pessoas, com seus amigos, né, com a sua família. Eu acho que você ter esse apoio ali para você conseguir dar o primeiro passo, ele é importante. Mas você pode ter certeza, se você se fortalecer como um indivíduo, como uma pessoa que tem os seus sonhos, as suas vontades, realizar aí os seus planos, você pode ter certeza que o seu filho, sua filha vai olhar para você diferente. A admiração, ela é impagável. E porque, querendo ou não, também, né? Uma outra coisa que eu digo e que eu aprendi na minha vida você não cria o filho pra você. Você cria o filho pro mundo. E nem sempre, dependendo dos oportunidades, você vai estar lá o tempo inteiro pra ele, né? Eu falo porque os meus pais partiram cedo. Então, às vezes, você não vai estar lá na hora que você gostaria de estar. Então, é importante você se realizar. E você cuidar também do seu filho para que ele seja um serzinho que saiba se cuidar no mundo, que não fique só debaixo da saia o tempo inteiro grudado com você. Criar ele pro mundo, porque Deus só te entregou ele por um tempo. É uma missão e uma missão que passa bem rápido, né? E uma missão importantíssima também, né? Sim. Missão importantíssima. Angel, muito obrigada por ter aceitado o convite, por esse bate-papo franco, por ter trazido experiências diferentes, por ter trazido experiências muito pessoais suas, como essa questão do maternidade agora, maternidade depois. Se quiser deixar mais algum recado. Se alguém quiser acompanhar os treinos dela, o profissional dela, ela tá no Instagram também, né? Isso aí, Angélica Muri. Isso, quem quiser, ó, segue lá, ela tá sempre lá no box treinando. Verdade. Se cuidando. Quando não tá, porque tá viajando a trabalho, tá cuidando da filhota. Tá viajando. Então, obrigada por ter aceitado o convite, obrigado por esse bate-papo franco, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente por aí. Essas informações todas abertas e de coração que você trouxe. Imagina, um prazer estar aqui, Dani, e espero que a minha história possa inspirar aí quem está na indecisão ou quem está no planejamento da maternidade, ajudar de alguma forma, porque na época eu não tive a informação de forma tão aberta, tão escancarada, tão clara, e eu acho que sempre que eu posso compartilhar e eu posso ajudar o próximo, por que não, né? E é sempre um prazer estar contigo. Obrigada. Então... Beijo. Pessoal, mais um episódio finalizando aqui. E lembrem-se que a diferença entre ganhar ou perder está neste 1 quilo.